O Senhor não é difícil de ser alcançado. Ele está apenas a uma oração de distância. Não precisamos usar aparelhos elaborados ou equipamentos especiais para entrar em contato com Ele. Tudo o que precisamos é de um coração que esteja disposto a orar. Portanto, a oração não é difícil para ninguém. Podemos orar onde quisermos e a qualquer momento e no meio de qualquer atividade. Seja trabalhando, estudando, brincando, comendo, descansando ou viajando. De fato, a oração deve se tornar um hábito natural para nós, algo que fazemos frequentemente ao longo de todo o dia. A prontidão para irromper em oração a qualquer momento é algo que todos nós devemos ter, se queremos ter uma vida espiritual saudável e vibrante. E somente uma vida de oração saudável pode nos permitir crescer em graça, servir ao Senhor e realizar grandes coisas para Ele. Portanto, não negligencie a oração, pois ao fazê-lo você despreza o maravilhoso privilégio que Deus lhe deu, o de adentrar à presença do Todo-Poderoso e apresentar a Ele a sua petição, a sua súplica, a sua intercessão, o seu agradecimento. A oração não deve ser considerada um meio pelo qual você pode fazer uso de Deus para cumprir seus próprios caprichos e fantasias egoístas. A oração envolve se submeter à vontade de Deus, descobrir qual é a vontade dele para você e pedir a ele coisas que estão de acordo com a sua vontade. Esta é a atitude que devemos ter sempre que vamos a Deus em oração. A atitude de buscar apenas as coisas que o próprio Deus gostaria que tivéssemos, coisas boas, edificantes e coisas que trazem a sua própria glória. E quando pedimos essas coisas, há outra atitude que devemos ter: orar com insistência. Quando nossos corações estão sobrecarregados com uma grande necessidade, devemos pedir a Deus, e não apenas pedir, mas procurá-lo. E não apenas procurá-lo, mas continuar insistindo, batendo até que a porta se abra. Para ilustrar os resultados efetivos de orações insistentes ou importunantes, Jesus relatou uma parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8, que diz: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para lhe dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Quando olhamos para esta parábola, descobrimos que existem 3 pessoas mencionadas aqui. A primeira é a pessoa que faz o pedido, o amigo que vai em busca de ajuda. A segunda pessoa é aquela para quem o pedido é feito, o amigo que chegou de viagem. E a terceira, a pessoa a quem o pedido foi feito, o amigo que já estava com sua porta fechada. Para entendermos o que Jesus quis ensinar através dessa parábola, precisamos entender o papel de cada um desses personagens. Comecemos por aquele para quem o pedido é feito, o amigo que chegou de viagem. Quem é ele? Não sabemos muito sobre ele, exceto a referência do versículo 6 que diz: Pois o meu amigo chegando de viagem procurou-me. Podemos imaginar que ele fez uma longa viagem cansativa e provavelmente devido a algum atraso inesperado, chegou ao seu destino apenas à meia-noite. Era uma noite escura. Todo o comércio já estava fechado, todas as casas estavam trancadas, todos estavam dormindo. O amigo que chegou de viagem não apenas estava cansado, mas também com fome. Que situação difícil ele se encontrava, até que finalmente encontrou a casa de seu amigo. Esta é uma imagem perfeita da necessidade humana. Esse personagem retrata o pobre pecador perdido,
andando nas trevas, procurando o descanso de todos os seus trabalhos e alimento espiritual para preencher o vazio de sua alma. Isso lembra as pessoas que você conhece, seus amigos que estão distantes de Cristo, seus entes queridos que ainda estão vagando sem rumo na vida? Quem os ajudará a encontrar o caminho? Como as necessidades de suas almas podem ser atendidas? Essa pessoa também retrata o cristão que tem necessidades, que começou bem sua vida cristã, mas passou a enfrentar provações e dificuldades ao longo do caminho e precisa de ajuda agora para suportar seus encargos. Isso nos lembra a nós mesmos, que podemos ter ficado frios e fracos em nossa devoção ao Senhor e cansados de fazer o bem, e agora precisamos ser espiritualmente alimentados, revigorados e rejuvenescidos? A pergunta fundamental que envolve esse personagem é: quem poderá atender essas necessidades humanas, quer daqueles que ainda estão nas trevas, quer daqueles que se sentem fracos na sua vida espiritual? A resposta envolve um outro personagem, o amigo a quem o pedido foi feito no meio da noite. A quem é pedido que empreste 3 pães. E aqui nesta parábola representa o suprimento de Deus. A única ajuda capaz de atender a todas essas necessidades é a ajuda de Deus. Somente Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E diferentemente do amigo que reluta em atender o pedido do amigo importuno, o Senhor se agrada em atender os nossos pedidos. Na parábola, este amigo estava dormindo no conforto de sua casa, quando de repente seu sono foi perturbado pelo barulho de alguém batendo insistentemente em sua porta. Ele ouviu alguém chamando seu nome. Ele reconheceu que era a voz de alguém que ele conhecia, um amigo que pedia 3 pães emprestados. Acho que ninguém ficaria muito feliz em ser acordado no meio da noite apenas por um pedido trivial, como 3 pães ou uma tigela de arroz. Penso que se alguém o acordasse de madrugada, você esperaria que fosse por uma razão muito importante, uma emergência. Mas como você se sentiria se fosse acordado por alguém que tudo o que quer pedir é um pouco de açúcar para fazer uma xícara de café? Acho que agora você pode entender por que esse amigo relutou bastante em abrir a porta e dar o que foi solicitado. Mas o que é interessante é que ele se levantou para atender o pedido. No verso 8, notamos que ele deu a seu amigo os pães que ele precisava. Isso parece sugerir que ele tinha um bom suprimento de pães e provavelmente poderia ter dado mais, tudo do que ele tivesse de necessidade. Mas o que isso nos ensina? Eu acho que é uma imagem maravilhosa de quão abundante é o suprimento de Deus. Deus é capaz de satisfazer todas as necessidades e todos os pedidos. Não importa quão grande seja a necessidade, o suprimento de Deus nunca será curto ou insuficiente. De acordo com Filipenses capítulo 4, verso 19, Paulo afirmou: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Isso é algo importante para lembrarmos sempre que orarmos. Estamos fazendo nossos pedidos não àquele que tem apenas suprimentos limitados, mas ao Deus Todo-Poderoso, cujo suprimento ultrapassa em muito todas as necessidades. Um erro que as pessoas costumam fazer em suas orações é concentrar sua atenção não na grandeza de Deus, mas no tamanho de seus próprios problemas. Elas ficam desanimadas quando veem como seus problemas são difíceis, impossíveis aos seus olhos. Devemos deixar nossos olhos fixos em Deus e não em nossos problemas quando oramos. Somente então poderemos orar efetivamente, pois nesse momento é exercida a fé em Deus. Lembre-se, todas as necessidades deste mundo são apenas uma gota no oceano do suprimento inesgotável do Senhor. O Antigo Testamento fornece um exemplo desse tipo de oração. Se lermos o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 a 12, veremos isso. Essa foi a oração feita pelo rei Josafá, de Judá, quando sua nação enfrentou a possibilidade real
de ser exterminada pelas tremendas forças do inimigo que estavam dispostas contra ele. As palavras mais importantes nesta oração são as últimas, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Portanto, por maior que seja a necessidade, Deus é sempre maior que a necessidade. Você tem se incomodado ultimamente por causa de certos problemas que não pode resolver em seu local de trabalho? Você está enfrentando uma tremenda crise em casa e não sabe o que fazer? As suas atividades acadêmicas e escolares estão sobrecarregando você e você não consegue lidar com isso, por mais que se esforce? Busque o Senhor em oração e fixe seus olhos nele e em sua capacidade de prover todas as coisas. Agora, chegamos à parte mais crucial de toda a parábola. Esse é o papel do amigo que faz o pedido, o amigo importuno, insistente. Aquele que chegou de viagem cansado e faminto, procurou esse amigo, uma pessoa maravilhosa que sente que deve ajudá-lo e fazer algo por ele, mas percebe que não tem como realizá-lo. No versículo 6 nos é dito que ele nada tinha o que oferecer, não tinha pão para alimentar o seu hóspede. Mas então ele teve uma ideia repentina. Eu conheço um amigo meu que poderá atender a essa necessidade. Certamente ele me ajudará a socorrer esse viajante, porque ele é meu bom amigo. Mas, para sua desolação, quando ele vai à casa do amigo, bate à porta e faz seu pedido, o amigo nem quer sair da cama para abrir a porta. Talvez ele tenha tido um dia cansativo de trabalho. Ele apenas responde: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Mas o amigo que está do lado de fora não desiste. Ele continua perguntando, procurando, batendo, insistindo e chamando ao que está dentro de casa para lhe emprestar os 3 pães. Ele se recusa a ir embora. Finalmente, sua importunação, sua insistência o recompensa. E o amigo lá dentro abre a porta e dá o que ele pediu. E assim, o amigo do lado de fora agora é capaz de alimentar seu hóspede cansado e faminto em casa. Esta parábola reforça a declaração de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em outras palavras, a oração funciona como o elo necessário entre a necessidade humana e o suprimento de Deus. A oração importunante, insistente, fervorosa, é o tipo de oração que traz o suprimento de Deus para atender às necessidades dos outros e de nós mesmos. George Miller, evangelista e missionário inglês, notável por sua fé na providência de Deus e pela sua obra com crianças desamparadas através da construção de orfanatos, começou a orar por 5 amigos não salvos. Ele não desistiu de orar por eles. Após 2 anos de oração, ele teve a alegria de ver um deles salvo. Ao final de 4 anos, outros 3 foram conduzidos a Cristo. E após 52 anos, o último foi levado ao reino dos céus. Que sejamos igualmente fervorosos e importunos em nossas orações, acreditando plenamente na maravilhosa promessa de que Deus nos ouvirá quando orarmos, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.